A cooperativa Primacred realizou nesta noite de quinta-feira, dia 25 de setembro, uma importantíssima palestra que aconteceu aqui nas dependências do Hotel IP. Muitas pessoas compareceram para ouvir as palavras da palestrante Patrícia, ela que é consultora financeira e fala sobre a importância de se ter uma educação financeira. O objetivo hoje é a gente falar da importância do dinheiro no nosso dia a dia. A gente precisa ter o dinheiro ao nosso favor, ao nosso aliado. E se a gente mudar pequenos hábitos, a gente olhar para a nossa vida financeira de uma forma mais racional do que emocional, a gente vai perceber que a gente pode ter sim uma vida tranquila e leve. A educação familiar influencia muito no jovem para ter uma educação financeira, ou seja, vem de casa a cultura da educação? Com certeza, os nossos filhos são reflexos das nossas ações. Então, se em casa ele tem um ambiente onde que não é falado sobre dinheiro, que não tem controle financeiro, que às vezes vive no caos das dívidas, provavelmente esse seu filho vai repetir o comportamento porque ele vai entender que é algo natural viver naquele caos. Então, sim, cabe aos pais, cabe a nós pais, olhar com mais carinho e poder ensinar aos nossos filhos aquele conhecimento que muitas vezes a gente não teve. Mas a gente precisa se esforçar e levar esse conhecimento para eles terem uma realidade um pouquinho diferente da nossa. Patrícia, em sua fala, em sua palestra, você mencionou situações de pessoas compulsivas para comprar. Como que isso pode ser tratado ou combatido? Hoje, 95% das nossas decisões elas são emocionais. Então, a gente precisa entender qual o comportamento que a gente está tendo que está levando a gente a perder o nosso controle sobre o dinheiro. E muitas vezes, esses comportamentos eles estão relacionados principalmente à nossa infância, principalmente aos nossos sentimentos, ansiedade, carência, baixa autoestima, que leva a gente a comprar. Então, a gente precisa dar um passo atrás e entender qual é o motivo que eu compro, por que eu compro. E sim, quando a compra ela começa a atrapalhar seu planejamento financeiro, a sua vida financeira, ele passa a ser um problema. Ciente da situação financeira, econômica que o Brasil e também política que o Brasil está vivendo, qual é a recomendação que você dá hoje para um empresário, um pai de família que gerencia também a sua família, que é uma pequena empresa? Nós precisamos entender que nós estamos vivendo uma instabilidade. E essa estabilidade vai ser agora, daqui a uns anos a gente vai ter outra instabilidade. Por isso que sempre a gente tem que viver com menos do que a gente ganha. A gente precisa estar preparado para problemas que vai surgir que nós não temos controle. Por exemplo, a gente veio de uma pandemia que a gente teve um impacto financeiro na vida de muitas pessoas. Mas se a gente pegar o que a gente aprendeu na pandemia financeiramente e a gente colocar agora, a maioria das pessoas não mudaram os seus comportamentos. E a gente aprendeu na dor, às vezes lá, na verdade a gente não aprendeu, né? Aqueles problemas a mudarem nossa percepção sobre o dinheiro. Então, em momento de instabilidade, de incertezas, a gente precisa diminuir o nosso padrão de vida um pouquinho. A gente precisa ter mais ciência das nossas decisões. O empresário ele precisa ter uma consciência de onde que está indo o dinheiro dele, quais são os custos que às vezes ele pode cortar ou reduzir, para que ele passe a ter controle da vida financeira dele, da saúde financeira da empresa, e ele tenha essa sobra para deixar ele um pouco mais tranquilo. Dentro desse contexto, qual é a importância da cooperativa Primacred fazer parte da família, fazer parte da empresa, da sociedade, do município, e o que ela impacta positivamente dentro dessas situações que eu te falei? A Primacred, eu parabenizo a Primacred pela iniciativa, porque falar de dinheiro ainda é um tabu na nossa sociedade. A gente tem uma dificuldade enorme de falar sobre isso. E são iniciativas como essa que fazem a gente se aproximar. Então, aqui na palestra, eu trouxe o tema muito mais leve, com práticas do dia a dia, porque a gente precisa entender que falar de dinheiro é uma coisa simples. Então, a Primacred, com essas iniciativas, primeiro, leva conhecimento para a população, aproxima a população também da Primacred e fortalece esse assunto que precisa ser dito com mais frequência. Patrícia, para finalizar a pergunta final, pessoas que vivem em situação difícil, não conseguem controlar o seu cartão de crédito, não conseguem controlar suas finanças, está numa situação de vendendo o almoço para comprar a janta, qual é a sua recomendação? Primeira coisa, precisa saber onde que está indo o dinheiro. A gente precisa ter a noção de aonde que a gente está errando. Porque a gente não consegue corrigir uma rota se a gente não sabe aonde que a gente está errando, qual o caminho que a gente pegou errado. Então, eu falo que todo problema financeiro ele tem saída. Às vezes,
mais rápido, às vezes não tão rápido, mas tem saída. E a gente precisa, primeiro, parar e entender o que nos levou a essa situação. Foi isso, foi aquilo, o que foi? Identifica o problema, corrige a rota. Às vezes você vai ter que dar uma reduzida no seu padrão de vida, você vai ter que dar um passo atrás para você se organizar e voltar e corrigir aquilo que você fez errado. Mas tem saída, sim, mas tem que dar um passo atrás. Não tem como resolver problemas financeiros continuando com os mesmos hábitos que já tinha. Maria Helena, gerente da cooperativa Primacred, o que levou vocês a trazer a Patrícia para prestar essa palestra sobre educação financeira? Boa noite, Alemão. A cooperativa, ela está dentro dos princípios do cooperativismo, né? Educação, formação e informação. E dentro desses princípios, a cooperativa está fazendo essa rodada em todas as agências em que a cooperativa está instalada, para levar educação financeira para as pessoas, para se organizar, porque a gente tem essa percepção que está precisando de organização financeira. Então, foi com esse objetivo que a Primacred tomou a decisão de todas as nossas agências ter uma educação financeira, uma palestra de educação financeira com a Patrícia. Ao longo desses anos de experiência que você tem com o cooperativismo, você tem percebido que aqui em Canarana existem pessoas e empresas e famílias que não têm um controle completo nas finanças? Com certeza, Alemão. Assim, o que a gente percebe? Que os dias de hoje, a ânsia, a questão do gastar, né? Então, não está tendo um controle sobre isso. Eu vivo hoje e não penso no amanhã. Então, é uma coisa que as pessoas têm que se preocupar. E com isso que a gente resolveu trazer essa palestra para o pessoal. E para finalizar, então, o seu convite como gerente da Primacred, que oferece taxa zero na sua conta, faz o seu convite para que as pessoas venham a ser mais um associado. Quem não é cooperado da Primacred, venha, eu falo, experimenta a Primacred. Nós não temos tarifa de manutenção de conta e nós estamos com um atendimento muito próximo das pessoas. E no ano que vem, para junho, nós vamos ter uma bela agência esperando todo mundo lá para ser cooperado nosso.